Meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui nesse domingo, dia 29 de março, na nossa escola bíblica dominical. E nós estaremos aqui fazendo essa transmissão de culto, porque ainda não temos a possibilidade de estarmos reunidos presencialmente com toda a igreja. Estamos aí acatando, obedecendo as diretrizes que o município, como também o Estado, tem dado a nós. E conforme nós podemos ver lá em Romanos capítulo 13, versículo 1, nós estamos obedecendo às autoridades. Esse é o nosso papel como igreja de nosso Senhor Jesus. Amém? Nem por isso estamos deixando de ser igreja. Nós estamos ativos em nossos lares, em nossas casas, em nossas famílias, e a obra do Senhor não para. Acredito que você, nesta manhã, vai tirar esse tempo de estar aqui conosco e ouvir a voz do Senhor através dos cânticos, através do ensino que será ministrado aos nossos corações, e que Deus possa falar com cada um de vocês. Esse é o nosso desejo nesta manhã. A lição dessa manhã tem como tema discriminação e preconceito, escrita pelo pastor João Mendonça. E ele escolheu o texto lá de Tiago, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4, como também o versículo 8 e 9, como leitura bíblica. O versículo-chave se encontra aqui no capítulo 2, versículo 1, que diz: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Pensamento: o preconceito é desconfiado no olhar, mentiroso no falar, injusto no agir. Amém. A leitura bíblica, então, diz para nós: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se o vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre de sórdida vestimenta, atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e se disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinção dentro de nós mesmos, e não vos fizestes juízes de nossos pensamentos? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois retardidos pela lei como transgressores. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã, através desse texto, através da lição que será ministrada pelo nosso irmão Sérgio, e que possamos aprender muito mais acerca desse tema desta manhã. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Somente com o Senhor nós podemos ganhar a nossa batalha, aleluia, porque Ele é nosso general. Vamos louvar. Não vai cantar
porque Ele é amor. Glória a Deus, vamos declarar nessa noite que Ele nos ama.
Ele nos ama, aleluia. Glória a Deus. Amém. Senhor a todos, né, que nos acompanham aqui hoje nesse culto, um culto diferente por se tratar dessa situação que estamos vivendo hoje, né, no Brasil, no mundo todo. A gente sabe que Deus tem um propósito em tudo isso, logo vai passar e Ele está fazendo a obra independente de qualquer coisa, né. Ele tem como já disse, os propósitos dele, a forma de trabalhar com a humanidade, e é isso que a gente está vivendo hoje. Então, é isso que a gente vai começar que a gente está vendo, né, que acontece. O tema de hoje que nós vamos trabalhar, eu pesquisei um pouco, né, sobre o tema também, muito embora é algo que a gente costuma a viver no dia a dia, ver isso no dia a dia, trabalhar no dia a dia, e constatar, aliás, né, melhor dizendo, no dia a dia tudo isso que acontece, que é o que a gente vai falar sobre discriminação e preconceito. A gente sabe que isso acontece, a gente vai ver no decorrer da lição, né, que foi escrita e que foi colocada para a gente falar um pouco hoje, e a gente vai trabalhar e vai falar um pouco sobre isso. Só lembrando que é interessante que eu estava falando com o pastor antes, né, que quando a gente vai, mesmo trabalhando, ministrando aulas, né, eu lembro da Samanta fala um dia desse nos pequenos grupos, né, que você ministrar aula é uma coisa, né, no trabalho, na escola, no meu caso, na área de educação profissional, mas quando você vai falar na igreja é um pouco muito diferente, é totalmente diferente. Porque não é só você pegar uma lição, estudar essa lição e ministrar, porque tem algo mais, que é Jesus. Você falar numa igreja é uma responsabilidade muito grande, né? Você ter essa oportunidade é muito bom, mas também já é uma preocupação, né, extrema, para saber falar se é aquilo que realmente Jesus quer que a gente fale. Isso é bem diferente, é bem estranho, só quem vive isso sabe, né? Ela falou esses dias e eu estou vivendo a mesma coisa agora. Bom, como o pastor tinha falado, a lição foi escrita pelo pastor Odilon Mendonça, né? E essa lição foi trabalhada hoje, que a gente vai falar um pouco, né? Que vai falar de discriminação e preconceito, né? Que é o tema que nós estamos trabalhando hoje, né? Que, embora, como eu já falei, né? Nossa atenção está voltada para outros problemas, para outras situações. Nossa angústia hoje ela gira em torno de problema de saúde, problema de tudo que a gente está vivendo, mas é importante a gente trabalhar um pouco esse tema também, né? Lembrando mais uma vez que é algo que nós vivemos no dia a dia, todo mundo vive, né? Em maior ou menor proporção a gente acaba vivendo, né? O versículo chave, né? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas,
Tem uma colocação que eu tinha separado, que na Nova Versão Internacional coloca uma linguagem um pouco mais simplificada, né? Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Então essa é uma versão mais contemporânea, talvez seria o termo, né? Então vai mostrar o que a gente não pode fazer. A gente não pode fazer exceção de pessoas, fazer essa distinção só, muitas vezes pela aparência. A gente vai estar falando um pouco ao longo da lição, que nós julgamos, todos nós julgamos as pessoas automaticamente. Se chegar uma pessoa aqui agora na igreja que a gente nunca viu, a gente funciona meio como um scanner. A gente dá uma olhada na pessoa e a gente começa a julgar essa pessoa pelo que ela vai imaginar, o que ela faz, o que ela é, como que é, né? De onde veio. E então isso funciona e é meio que automático na nossa vida. Em alguns casos, claro, isso é bom, porque você vai ter uma pré-noção do que pode ser, mas só que não necessariamente é o que a pessoa vive, o que a pessoa é realmente, né? E isso é muito, muito perigoso até, né? O pensamento. O preconceituoso é desconfiado no olhar e mentiroso no falar e injusto no agir. Ele é um autor desconhecido, ele colocou esse pensamento, né? Então, a leitura bíblica, o pastor tinha falado, né? Já tinha colocado um pouco essa lição, né? Que vai na Nova Versão Internacional, como já tinha pegado, também vai dizer assim. Ele já leu na versão revista atualizada, e na nova Versão Internacional vai dizer assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo, o que eu falei anteriormente, né? Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro e roupas finas, e também entre homem pobre com roupa velha e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está o lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique ali em pé, ou sente-se no chão junto aos estranhos, onde os estrados, onde põem os pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? Então essa é uma versão, né, mais simplificada, não sei se eu poderia dizer assim, mas que vai mostrar muito bem o que seria isso nos dias de hoje. Como eu já falei, a gente acaba julgando automaticamente, muito embora nós temos que tomar muito cuidado, porque esse julgamento ele é muito falho, né? Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês essa questão de você julgar, de você interpretar, ver uma pessoa como ela é. Isso é muito complicado apenas no olhar. Como eu também trabalho, ministro aulas, muitas vezes a gente chega um aluno no primeiro dia de aula e a gente olha aquele aluno e fala: nossa, esse aí vai me dar trabalho, esse aí vai meio complicado, tudo. Só que no decorrer do tempo você vai ver que não é bem assim, né? Que é uma pessoa totalmente diferente do que aquilo que a gente viu no início, do que aquilo que a gente viu no primeiro momento. A gente não conhece uma pessoa só naquilo que a gente vê hoje, agora. A gente convivendo com a pessoa, a gente vai ver que é totalmente diferente. Então, nesse sentido também, é importante a gente tomar cuidado com os julgamentos precipitados que a gente faz em relação às pessoas. E também muito cuidado em relação a como são as nossas relações. Muitas vezes, nossas relações, se a gente não tomar cuidado, ela passa a ter relações de interesse. O que aquela pessoa vai me trazer de bom? Por causa de dinheiro, às vezes a pessoa tem dinheiro, em parte isso é perigoso também. Mas às vezes uma outra coisa, aquela pessoa tem um benefício que ela pode me favorecer, e por causa disso eu vou tratar ela melhor do que uma outra pessoa que em tese não teria nada para me oferecer, em tese não teria nada para me favorecer em algum sentido, para me dar algum benefício ou me dar alguma vantagem no futuro. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É claro que nas nossas relações a gente tem, quando você convive com as pessoas, é claro que existe uma troca de sabedoria, troca de informações, né? Troca de ajuda mútua, né? entre todos nós, mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja o principal, e sim o amor em Cristo que vive em nós e que nos une, né? A gente
percebe hoje em dia a importância, também dá para perceber quem está em casa, a importância da igreja, né? Um pouco nesse momento que a gente está vivendo, como eu já falei, mas a importância da igreja também. Então não é só aquilo que as pessoas podem oferecer, mas elas mesmas em si, como amizade, como a comunhão que a igreja tem que existir e que a gente tem entre nós. Então isso é muito importante e é algo que a gente tem que tomar cuidado. É muito... se eu for colocar aqui agora tudo que foi feito na lição, tudo que eu pesquisei e planejei para agora, dificilmente as pessoas não vão saber o que eu estou falando. Provavelmente todo mundo já sabe. Não tem nada novo, não estou colocando uma coisa que ninguém sabe. Não é uma cura para uma doença incurável. Nada, está aqui, é fácil, todo mundo sabe. Mas às vezes a gente não pratica. E às vezes a gente precisa colocar isso em evidência para que isso possa fazer a gente mudar. A ideia da lição é que, se a gente pegar todas as lições do nosso livro, basicamente a gente sabe quase tudo, mas a gente precisa melhorar e rever nossos conceitos, né? Rever nossas situações, nossa posição em relação a isso. E agora dá para a gente ver a importância dos relacionamentos, sem interesses, né? Mas só as pessoas, o amor que Cristo nos deu pela igreja e pelo nosso próximo, né? Pelos irmãos e tudo mais. Né? Então essa foi a leitura que eu coloquei, né? Que foi Tiago, né? Capítulo 2, versículo de 1 a 4, depois de 8 a 9. A gente colocou isso. Isso nos vai nos trazer, né? Como eu já falei um pouco, né? Quais são os tópicos? O que a gente pode pensar em relação ao que foi falado? Ou as lições que podemos tirar desse texto? Um breve resumo. Um tratamento diferenciado. Não nos deixar levar pelas aparências, já foi falado também, né? Tratarmos com honra pessoas de posses e desonra os pobres e humildes, também já foi falado. A gente pensa que isso não acontece, mas pode acontecer. Né? E a gente tem que se policiar nesse sentido, né? Amar ao próximo como a si mesmo, né? E pecar da acepção de pessoas, que a lição acaba que no final das contas, do começo ao fim, ela vai falar um pouco sobre isso, né? Então não é só esse texto, ela fala de ponto a ponto, né? Início ao fim. Bom, também um pouco dentro do que eu falei, o preconceito e a discriminação são mais comuns do que imaginamos, né? Nós vivemos numa sociedade imediatista e que temos e queremos resultados imediatos e esse resultado ele leva a gente meio que em algumas situações manipular situações, e se a gente não tomar cuidado até as pessoas mesmo para obter aquilo que a gente quer. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, né? Ter cuidado também com relação ao preconceito, como eu já falei, de várias formas diferentes, depois a gente vai mostrando também outros um pouco mais para frente. A discriminação de pessoas também já foi falado, não vou ficar, né, também repetindo e tudo, né? E muito cuidado. A gente precisa ficar atentos, eu também, né? Às vezes quando a gente fala uma lição dessa, quando a gente prepara, e daí a diferença de você ministrar um curso qualquer e falar algo à igreja, a diferença maior é que quando você ministra um curso, geralmente você chega para uma aula, você está preparado e você sabe aquilo. Aqui na igreja não, você prepara e chega e acaba que está falando para você mesmo. Então acaba que a gente mesmo está se vendo nessas situações, em uma ou mais situações, e isso serve também até para quem está falando, independente seja eu, seja o pastor, seja quem for. A palavra de Deus tem essa diferença de qualquer outra coisa, é que nós como humanos e pecadores, em maior ou menor grau, em uma ou outra área, a gente tem dificuldades e tem erros também, e quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver nossos próprios erros. Daí uma dificuldade da gente começar a falar na igreja, porque a gente acaba falando de erros que a gente mesmo comete. Fala, não, eu sou bem hipócrita, né? Mas é um aprendizado, é uma
uma forma de sermos melhores como cristãos, né? Como servos de Cristo. Por isso, né, em João 7,24 vai dizer: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Como eu falei agora há pouco, a gente julga as pessoas, né? A primeira vez, bateu o olho, a gente julga, a gente vai ver, escaneia aquela pessoa e começa a pensar como é que essa pessoa é, o que ela faz e tudo mais. Só que a Bíblia diz para ele: não julgueis pelas aparências, mas julgai segundo a reta justiça. Daí eu fiquei pensando, mas o que seria essa reta justiça, né? Aí eu comecei a pensar sobre o juiz quando ele vai julgar uma causa. O juiz, quando ele vai julgar uma causa, ele não vai julgar aquela causa apenas olhando para o réu, seja ele culpado ou inocente. Ele vai julgar segundo o quê? Segundo informações que ele vai ter disponíveis, seja de acusação, seja de defesa, promotoria, advogado de defesa, colher as informações que a polícia no decorrer daquele problema teve, né? E isso vai ser apresentado para o juiz. Ele vai olhar aquilo e, baseado em todos esses dados, é que vai fazer o julgamento dele e dar o veredito final. O que trazendo isso para a nossa vida? O que seria isso? Você não julgar uma pessoa apenas nesse olhar que eu já falei, mas ao longo do tempo e ao conhecer aquela pessoa. Porque ao julgar pela reta justiça, você vai analisar vários fatores, várias situações, e não apenas aquele momento inicial ou aquele momento que você vê a pessoa apenas de vez em quando. Então, julgar pela reta justiça, de certa forma, um pouco é isso. Claro que o pastor depois pode falar um pouco mais sobre isso, mas é ter vários fatores. E Jesus, além de julgar pela reta justiça e tudo que ele vê, porque o juiz, quando ele julga, ele está julgando fatos que contaram para ele, que colheram provas. Deus, ele vê um momento, ele sabe tudo que nós passamos. Então, além de julgar pelos fatos acontecidos, ele sabe até o que estava no nosso coração. Então, isso é importante, talvez essa diferenciação e essa um pouco mais a fundo do que esse versículo quer dizer, né? Preconceito. Eu separei aqui alguns tópicos também sobre preconceito. Opa, acho que mudou aqui, não. Aqui estão duas só. Isso. Alguns fatores que podem gerar motivos de preconceito, né? Fatores que nos levam a isso, né? Eu coloquei aqui a etnia, né? Que vem falar um pouco sobre os costumes, né? de um povo. Eu ia colocar a palavra raça, mas eu fui estudar um pouco sobre isso e vai ver que raça é um pouco mais... existem algumas divergências, o que é raça humana. Então eu falei, não vou entrar nisso não, porque eu não sou especialista nisso, deixa quieto, vou colocar etnia. E aí vai dizer que a palavra que vem do étnos, de etnos, do grego, que significa povo que tem os mesmos costumes. Então a gente pode às vezes ter um certo preconceito com costumes diferentes. Eu não estou falando aqui de costumes pecaminosos, nada disso. Estou falando de costumes mesmo do dia a dia. A gente acaba tendo preconceito sobre isso. Que na verdade, no ponto de vista daquilo que Deus quer e de pecado ou não, Deus não está preocupado com isso, mas a gente fica preocupado, fica discriminando as pessoas por isso. Que não é o caso, né? Então eu coloquei isso. Coloquei religião, né? Que ela pode também ser um fator de preconceito. Nós vivemos isso como cristãos, mas depois um pouco mais para frente vou tratar um pouco melhor isso. Agora, isso não se refere como concordar ou não concordar com a religião. É diferente um pouco disso, né? O fato de você respeitar uma pessoa não quer dizer que você concorda com ela, até mesmo da religião dela. Então, o fato de você conhecer, por exemplo, um muçulmano e respeitar aquela pessoa não quer dizer que você concorda com a religião dela ou que ela concorda com aquilo que você crê também. Mas existe uma questão de respeito, uma questão de humanidade mesmo, né? Então, nesse sentido que a gente começa a falar, e até no nosso próprio meio, se a gente não tomar cuidado, né? Porque pode existir algum tipo de preconceito, às vezes até um pouco velado nessa questão,
Mas, por exemplo, os pentecostais em relação aos reformados, os reformados em relação aos pentecostais. Só que a gente esquece que somos todos irmãos em Cristo, né? Que independente de certas vertentes do cristianismo serem um pouco diferentes, nesse sentido nós temos o mesmo Deus e o mesmo Salvador, né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido, tanto os pentecostais ter um certo preconceito com os reformados, o pessoal é frio, não sei o que e tal, e os reformados também em relação aos pentecostais. Jesus é muito mais que isso, né? Jesus é muito mais do que essa questão sei lá, de conhecimento ou de visão do cristianismo. Acho que a palavra é mais correta. Uma questão que a gente toma muito cuidado, também foi colocado aqui, é que dependendo da forma que a gente lida com pessoas que pensam diferente ou que têm religiões diferentes, isso acaba dificultando ainda mais a pregação do Evangelho. Dependendo da forma que a gente vê, da forma que a gente trata, isso acaba dificultando, levando aquela pessoa a ter uma aversão ao Evangelho, ao invés de sentir aquela vontade de conhecer mais o Evangelho, né? O pastor Luci fala que não é pregar o Evangelho, é despregar o Evangelho, né? Começa a fazer a pessoa ficar avessa àquilo que Jesus tem. Isso não é importante, isso não é bom. A gente tem que tomar muito cuidado como crente e pedir a Deus sabedoria, né? Em todas as coisas, até nisso, né? Até com pessoas que pensam diferente, pessoas que fazem coisas que a gente sabe que não agrada a Deus, mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar com amor, né? Se você não vai evangelizar uma pessoa com amor, e mesmo aquela pessoa sendo pecadora, dificilmente vai conseguir alguma coisa. Com relação à origem, eu coloquei aqui, né, um texto lá de João 4, 3 e 9, né, e ele vai dizer assim: deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Jesus deixou a Judéia e foi para a Galiléia, né? E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a cidade de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra de Jacó, que dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, que tudo mais importante, né, do que da lição: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí vai dizer no texto: porque os judeus não se davam com os samaritanos, né? Então a origem, ela pode gerar certos preconceitos. Exemplo, se a gente for colocar, a gente pode pensar: brasileiro não se dá bem com argentino, muito embora isso é uma tolice, né? Porque eu acho que é mais no sentido esportivo, a gente acaba levando isso para a vida pessoal, e o que a gente não deveria fazer. Rivalidade esportiva é rivalidade esportiva, mas vida e pessoas, isso é diferente. Da mesma forma que a gente falar, o pessoal nordestino, o pessoal do sul, o pessoal do sudeste, em tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado por causa da região, da origem da pessoa, a gente criar certas rivalidades desnecessárias e sem nexo algum com o Evangelho. E nesse sentido que eu queria falar um pouco sobre isso. Dificuldades, pecado. Bom, o que vai dizer nesse? O que eu coloquei nessa? Eu tinha colocado. Vamos lá, João, quem tem? João 9, 2, por favor. João capítulo 9, versículo 2.
Aqui, ó. Isso disseram seus pais que estavam no meio de Deus. 9:2, né? Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, né? Mas foi para que se manifestasse a obra de Deus. Eu coloquei um pouco isso para mostrar sobre quando a pessoa está passando uma certa dificuldade e a gente começa a julgar aquela pessoa, a julgar aquela situação daquela pessoa, pensando, por exemplo, pode ser pecado, a pessoa está passando dificuldade financeira, a pessoa está doente, e a gente começa a fazer esse tipo de julgamento. Ela deve ter algum pecado aí guardado e por isso está acontecendo essa situação complicada na vida dela. E na verdade não é nada disso. Na verdade Deus está tratando aquela pessoa de alguma forma, não é pecado, é porque Ele quer ensinar alguma coisa, e nem sempre quando Jesus quer ensinar alguma coisa para a gente quer dizer que a gente está em pecado, mas porque a gente está vivendo nessa terra por uma escola contínua, um aprendizado contínuo. Desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morrer, a gente vai estar aprendendo, né? Então Deus ele vai mover as situações, Ele vai, como está fazendo hoje com a gente, né, com todos nós, para nos ensinar, né, para nos mostrar o caminho que Ele quer para a gente, que Ele está nos ensinando. Então é nesse sentido que eu quis colocar esse tópico aí, né, de pecado. Um probleminha técnico aqui, mas transmissão ao vivo tem esse problema. Aí eu vou falar um pouco da discriminação, né? A discriminação ela pode ter várias situações, né? E pode gerar várias situações, como por exemplo o desprezo, né? Como eu já falei, no olhar, no falar, no agir. Então isso gera e é um resultado, porque na verdade a discriminação ela é a consumação do preconceito. Então você tem um preconceito, você tem um conceito formado, um conceito prévio, e depois disso você começa a ter discriminação. Então acaba que ela é o fato consumado do preconceito. Então às vezes a gente trabalha a discriminação e preconceito como a mesma coisa, uma tem raiz na outra, mas não é a mesma coisa em si. Preconceito, você tem um conceito prévio e depois você discrimina, né? Ou não, dependendo da situação, dependendo de vários fatores. A segregação, né? A própria Bíblia, no texto que a gente leu, né, no início, vai falar de você tratar uma pessoa, se você chega a alguém em um ambiente e essa pessoa tem posses, ou é alguém que te interessa alguma coisa, e você coloca ela num lugar de destaque, e você chega um pobre, você coloca ele num lugar fora da visão, seja o que for. Isso é uma certa forma de segregação. Você está separando as pessoas, você está dizendo que certas pessoas são mais importantes que as outras. Isso no cristianismo esquece, isso é um perigo, e é tudo aquilo que Jesus não quer da gente, a distinção de pessoas, tá? Isso eu já falei, né? De certa forma a gente já falou um pouco, né? Em Colossenses 3, né? Capítulo 3, versículo 11 e 12, vai dizer: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, escravos, livres, porém Cristo é tudo em todos. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afeto, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Aí ele vai dizer: porém Cristo é tudo em todos, né? Então por isso que não podemos considerar ninguém inferior ou superior, né? A gente precisa tomar ter muita atenção com relação a isso,
porque se a gente começar a achar que a gente é importante demais, isso pode gerar até uma questão de segregação, uma questão de discriminação com as outras pessoas. E a gente sabe que aqui na igreja ninguém é mais ou menos importante que ninguém, né? A gente vê hoje na nossa sociedade que coisas simples fazem toda a diferença. Aquilo que a gente vivia no nosso dia a dia, na nossa rotina, que às vezes até a gente reclamava da nossa rotina, ela faz falta hoje. Por exemplo, você é uma pessoa que tem uma formação universitária, pós-graduação, mestrado, mas às vezes hoje ele pode estar faltando de ir na feira comprar uma laranja. Então aquele vendedor de laranja, ele não é mais ou menos importante do que uma pessoa que tem uma posse, uma graduação elevada. Talvez isso aqui hoje, ele é bem importante e interessante analisarmos isso, pela situação que vivemos, da importância que cada um tem dentro do nosso contexto social e tudo. Bom, eu trouxe aqui agora um pouco sobre os preconceitos que são causados por causa da religião, por onde vem por onde ocasiona os preconceitos e por que pessoas têm preconceito à religião, né? Existem pessoas lá fora. Depois eu ia mostrar um vídeo aqui, mas eu achei que não ia ser interessante porque talvez quando a igreja estivesse todo mundo visse por questão de áudio, ficaria melhor. É interessante como as pessoas nos veem também, né? Como as pessoas que estão lá fora veem o cristianismo e o cristão, né? Só que isso gera também preconceito da nossa parte, não, de pessoas para nós também, né? O cristão, já na época do Império Romano, já foi considerado pessoas extremamente perigosas, até canibais. Eles diziam isso por causa da ceia, falavam que tinha o corpo, o sangue do corpo. Aí muitos se colocavam, jogavam boatos que eram canibais, que eram isso, que era aquilo, mas que na verdade, no final das contas, entra um pouco na questão de poder, né? Como Herodes mandou matar as crianças por causa do nascimento de Jesus, para tentar resolver, acabar com isso, mas é porque na verdade existe uma questão de luta pelo poder. E qualquer sociedade que vai que entenda o cristianismo como uma ameaça ao poder, esses líderes eles vão perseguir. Não é só o cristianismo, qualquer religião. Se ele entender que aquela determinada religião ela vai gerar um certo desconforto para o poder dele, e a gente vai falar um pouco depois um exemplo disso, isso acaba gerando discriminação também, né? Como eu já falei também, né? Aqui motivos políticos, que foi o que eu falei agora, né? Eu coloquei um exemplo aqui, muito atual também, que, por exemplo, se você pegar um país como a China, por exemplo, existe uma perseguição velada ao cristianismo, né? Um preconceito, uma discriminação ao cristão. Mas um pouco isso, eu já dei uma olhada e os motivos, acaba que o Estado ele quer ser visto como quem supre as necessidades do povo. Então, como ele quer que o povo dependa dele, ele não acha muito interessante que as pessoas tenham um Deus e que esse Deus é que supre as pessoas. Porque nós sabemos que tudo que nós temos hoje é Jesus que nos deu. Casa, carro, comida, trabalho, emprego, saúde. Então isso é Jesus que nos deu, né? Pela graça dele. E dependendo da situação ou do regime que um país quer se colocar, ele não quer isso. Ele quer que as pessoas vejam o Estado como quem coloca e quem dá toda a subsistência para as pessoas. E se as pessoas entenderem que isso vem de Deus, isso acaba gerando um conflito de interesses para o Estado. E aí daí vem a perseguição. Eu até coloquei aqui um exemplo, né? Esse exemplo foi de 2018. A demolição de templo evangélico na China leva a temor e perseguição aos cristãos. Mais ou menos um pouco nesse sentido. Apesar de o Estado ele dizer que a religião ela é livre, mas se você vai ver no dia a dia, ela acaba tendo
essa vertente. E o que isso tem a ver com discriminação? Porque acaba que você começa a segregar, a separar, nesse caso por questões de risco que o Estado entende como é um cristão, né? Questão econômica, né? Aqui vai falar em Atos 16. E aí vamos lá. Atos capítulo 16, versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando retirar-se dela. E ele na mesma hora saiu. Aí vai entrar o que eu quero dizer, a questão econômica. Vendo seus senhores que lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça à presença das autoridades. Então aqui é um exemplo claro de questão econômica, de interesse econômico, em que a igreja ela acaba, e nós, né, acabamos gerando incômodo em algumas situações. Claro que hoje um pouco menos, mas nesse sentido foi um pouco bem mais complicado para Paulo e Silas, né? Aí vai dizer um pouco, né, na lição, se somos protagonistas ou vítimas do preconceito, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Crente na medida do preconceito, né? Não vou passar. Bom, nesse sentido, né, como eu já falei um pouco sobre essa questão do preconceito, é que a igreja ela não é aceita pela sociedade de uma forma geral, né? A gente tem que pensar que não seremos bem vistos quando falamos a verdade do Evangelho. Claro que não precisa dizer que da maneira correta, expondo da maneira correta com sabedoria, mas mesmo assim isso pode gerar e gera também muita discórdia, né, em relação à igreja. Eu vi, como eu já falei, eu vi um vídeo, né, eu queria passar depois uma outra oportunidade para a igreja, qual é a visão que as pessoas têm da igreja, as pessoas de fora têm da igreja, e que é muito interessante. Acaba a gente sofrendo preconceito por muitos acharem que é um ambiente em que se visa lucro, que se visa vantagem econômica por parte de muitos, é um ambiente em que as pessoas acham melhores que as outras porque falam que são salvas, né? Existe muito isso, como uma pessoa vai falar que é salva, como que isso acontece? E isso gera indignação às pessoas. E isso também vai trazer um preconceito das pessoas em relação ao cristão, em maior ou menor proporção, de acordo com o contexto que ele vive, de acordo com o contexto que ele está inserido. Então a gente tem que tomar muito cuidado e saber que a gente vai ser vítima disso mesmo, em alguns casos, em alguns momentos. Quando Jesus disser que a gente tem que falar alguma coisa, a gente vai ter que falar, e isso nem sempre vai ser uma coisa agradável para quem estiver ouvindo, ou para quem vê aquilo, né? Então foi um pouco nisso que eu coloquei esse tópico, né? A gente sabe que no mundo, na mídia de um modo geral, existe uma certa separação, uma certa distinção, mesmo que velada. É claro que ninguém vai falar isso abertamente, né? Mas se a gente tiver um pouco de discernimento e de analisar as situações, os contextos, a gente vai ver que existe sim essa diferenciação, né? Por exemplo, eu vi o governo colocou uma pessoa para um determinado cargo. Aí eles vão dizer o seguinte, não estou falando aqui bem de um governo e de outro não, mas ele vai dizer o seguinte: olha, fulano coloca a pessoa que é cristã para exercer tal cargo no MEC, por exemplo. Bom, tá, ele está indo para o cargo porque ele é cristão, porque ele tem competência para isso. Mas então por que foi colocado cristão como principal na manchete, por exemplo? Por que isso?
né? Não é porque ele é competente, não é porque aquela pessoa estudou, não é porque aquela pessoa se dedicou e tem uma capacidade de exercer o cargo. Então o problema é porque ele é cristão, porque ele é crente, né? Então isso a gente vê muito no dia a dia, até nas formas são colocadas manchetes e tudo mais. Para finalizar, só para finalizar, eu peguei um pensamento que eu achei bem interessante aqui, né? Que diz o seguinte: os seguidores de Cristo não podem esperar melhor tratamento do mundo do que o Mestre recebeu. Em que sentido? Como é que a gente quer ser melhor do que Jesus? Qual foi o tratamento que Jesus teve aqui? Né? Como é que as pessoas trataram Jesus? E como é que onde nós estamos? Ou o que nós achamos? O que nós entendemos que nós podemos ser melhor que Ele? Por que nós vamos ter tranquilidade, paz, sendo que a vida dele foi sobre perseguição, sobre luta? Né? Como que isso vai acontecer? A gente não pode querer que o mundo nos receba de braços abertos, porque não receberam Jesus de braços abertos. Jesus ele foi maltratado, foi humilhado, foi crucificado. E nós queremos o que eles? Queremos melhor? Queremos que as pessoas nos aceitem de qualquer jeito? Né? Espero que vocês entendam que não é no sentido de ter que sair discordando de todo mundo, nada disso, mas no sentido de viver a vida em Cristo e saber que Jesus, tudo aquilo que ele passou, nós como servos não queremos mais que ele. É como uma sociedade querer viver melhor que o rei. É isso, nós queremos viver melhor que o nosso rei, meio complicado nesse sentido, né? Então é isso, eu queria encerrar, né? Agradecer a oportunidade que o pastor André deu, agradecer a oportunidade a todos que viram pela internet, que estão aqui agora também. Pedir desculpa, né? Porque a gente atropela um pouco a primeira vez e acaba que isso gera um nervosismo, aí você começa a apanhar, começa a complicar um pouco. Mas eu fico muito grato, né? Saber que Deus me deu essa oportunidade de saber da honra que é estar aqui hoje. Tá? Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Meus irmãos, graça e paz, amém? Que bom, desafio para o Sérgio, né? E ele saiu bem. E esse é o nosso desejo, ver Deus usando o potencial que há em cada um de nós na sua igreja, amém? E essa lição é muito importante a todos nós, porque a questão do preconceito é algo que é bem real no nosso meio, no contexto de mundo, de igreja, de sociedade. Deus possa abençoar a vida do Sérgio, sua casa, sua família. E eu queria dizer para os irmãos que hoje à noite, às 19 horas, estaremos aqui na igreja com o nosso culto em transmissão. E nos acompanhe, esteja conosco, às 19 horas. Quero dizer também que estaremos aqui até às 10h30 da manhã e com a secretaria, com a tesouraria da igreja aberta para, se você quiser estar aqui para orar ou também trazer sua oferta, seu dízimo, estamos aqui para recebê-lo, amém? E à noite, às 19 horas, estaremos aqui com o nosso culto transmitido, na live. Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, e esteja orando, estejamos clamando e buscando ao Senhor nesse tempo tão difícil. Confesso a vocês que ser pastor nesse tempo é um tanto que limitado, vamos assim dizer, de você nem poder fazer uma visita na casa do irmão por conta de toda essa realidade. E são dias difíceis, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, nada foge do seu domínio. Deus tem colocado uma palavra no meu coração nessa noite para trazer a você, e eu queria convidar você para estar conosco hoje, e como também você convidar outras pessoas para que você ouça essa palavra, como também as outras pessoas. Deus possa abençoar sua casa, sua família, todo o seu lar em nome do Senhor, amém? Um ótimo domingo para todos, um domingo que venhamos refletir sobre tudo isso.
Amém? Eu acredito que dessa tempestade haveremos de sair dela melhores. Melhores como pais, melhores como servos, melhores como esposos, como esposas, melhores como filhos, melhores como crentes, melhores como igreja. Deus está trabalhando e nós precisamos entender a forma pedagógica de Deus trabalhar em todo esse caos. Ele está no controle de modo soberano e nós haveremos de ver sua mão poderosa agindo nos mínimos detalhes. Estejamos orando, é tempo de buscarmos o Senhor, é tempo de orarmos, porque Deus está no seu trono e o seu trono não é abalado, Ele está reinando soberanamente. Amém? Deus abençoe sua casa, sua família, em nome do Senhor. Um ótimo domingo e até a noite às 19 horas. Fique em paz.